Boa tarde, pessoal. Vamos continuar com os nossos estudos. E agora a gente vai revisar o conteúdo de sujeito e predicado. E ainda hoje vamos ver os tipos de sujeito. Conteúdos que a gente estudou ainda em sala de aula. Eu espero que vocês não fizeram uma formatação no cérebro de vocês, que vocês lembrem de alguma coisa. Por quê? Sujeito e predicado é um assunto do ano passado, então assim, não é para vocês também ter zero de nada, né? Muita coisa do início desse ano é revisão do ano passado, complementação do ano passado, certo? Então, sujeito e predicado são termos essenciais da oração, ou seja, uma oração sem isso não se pode ser. Então, sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, é o ser, é o elemento da oração que concorda com o verbo. Essa é a definição mais exata. Porque, assim, a gramática diz sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural, automaticamente. Então, sujeito com o verbo da oração, estão ali, fazendo um encontro perfeito. Eles se beijam. Para eles se beijarem, precisa haver essa concordância. Até uma regra de concordância verbal, que vai ser um conteúdo que a gente vai estudar ainda esse ano. Beleza? Vamos que vamos, né? Porque eu já descobri que a gente não pode ficar muito tempo. O vídeo tem que ser até 15 minutos. Então, se houver tá ali em 14 minutos, para eu não ter que gravar outro vídeo, eu vou interromper e parar de onde eu comecei. Então, sujeito e predicado. O que eu falei são termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de que ou que se fala, então a gente faz uma declaração sobre quem na oração, sobre o sujeito. O predicado é a informação que a gente traz sobre esse elemento, sobre o sujeito. Uma forma fácil de detectar esses termos das orações é perguntando quem ou o que. Agora é importante, a quem na oração eu vou dirigir essa pergunta? Quem ou o que? É o elemento que eu bati o olho, é uma oração, eu tenho que imediatamente identificar o verbo da oração. Eu já disse nas nossas aulas que o verbo, ele funciona como se fosse um GPS. Ele vai nos guiar dentro da análise sintática. Muitas vezes, se a gente desvenda muita coisa do verbo, já classifica esse verbo, a gente já tem praticamente a análise sintática feita, certo? Então, os estudantes organizaram a homenagem, organizaram, essa palavra aqui, ela é o verbo. Eu pergunto, quem organizou a homenagem? Quem poderia ser? Os estudantes. Então, os estudantes é o ser sobre o qual eu faço a declaração. Então, é o sujeito da oração. O que foi feito? O que é que esses estudantes fizeram? Organizaram a homenagem. Logo, organizaram a homenagem é o predicado da oração. Então, vamos sintetizar para isso ficar bem amarradinho. Ver a oração para eu fazer a análise sintática, eu identifico o que, gente? Eu identifico o verbo. Identificando o verbo, eu tiro o sujeito. Como eu faço para encontrar o sujeito da oração, professor? Eu pergunto quem ou que ao verbo. Quem organizou o verbo? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito da minha oração. Se os estudantes é o sujeito dessa oração, organizaram a homenagem, é o predicado. Eu tiro o sujeito, o que fica é o predicado. Beleza? Acho que deu para ficar claro isso. Exemplo 2. O discurso foi modificado. Vamos identificar o verbo. Qual é o verbo aqui? Foi. Quem foi modificado ou o que foi modificado? Algo que? O discurso. Então, o discurso foi modificado. Então, o discurso é o sujeito da oração. Então, o que foi modificado? O discurso. O discurso é o sujeito da oração.
algo foi modificado. Então, eu tirei o sujeito, o que resta é o predicado. Foi modificado, vai ser o predicado da minha oração. Vamos que vamos. Esse sujeito, necessariamente, nessas duas orações que eu mostrei o exemplo para vocês, o sujeito, ele apareceu na forma direta, ou seja, sujeito, depois o verbo e o seu complemento, ou seu predicativo, ou seja, sujeito e predicado. Necessariamente, todas as frases, todas as orações vão aparecer nessa ordem, organizadinha, e aí é que vem. Quando o sujeito, ele pode aparecer de forma direta quando o sujeito vem antes do predicado. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Eu pergunto, quem organizou a festa? Os formandos e os professores empenhados. Empenhados é uma característica desse povo aí que organizou a festa. Ordem inversa, quando o sujeito vem depois do predicado. Organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Então, primeiro apareceu o predicado e depois apareceu o sujeito. Então, mas eu vou identificar da mesma forma. Quem organizou a festa? Os formandos e os professores. No meio, empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Novamente eu pergunto, quem organizou a festa, pessoal? Os formandos, empenhados, os formandos e os professores. Perceberam que, independente do local em que esteja o sujeito, eu preciso saber quem é o verbo e perguntar para o verbo? Então, notaram que saber o que é verbo, conteúdo do 7º ano, do 6º ano, quem tiver dúvida, momento de parar, revisar, porque você está em casa e ainda tem essa oportunidade. Então, verbo, eu identifico o verbo e pergunto que ou quem para o verbo. A resposta disso é o sujeito da oração. Tira esse sujeito, o que resta é o predicado, ok? Aí nós vamos entender o núcleo do predicado. O sujeito das orações, ele pode ser formado por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado, ou seja, é o essencial. Eu não posso tirar, porque tá lá. Se eu tirar, fica sem sentido, sem lógica. E o verbo deve concordar com o sujeito. O discurso foi modificado. Então, nós temos quem é o sujeito? O discurso. Qual é o núcleo do sujeito? O discurso. O O é acessório, eu posso tirar. Ele só está determinando, definindo. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Qual é o núcleo do sujeito aí? Formandos e professores. Empenhados e os é tudo a gente que está ali para modificar. Por exemplo, eu poderia dizer os formandos e os professores desanimados organizaram a festa. Eu modifico o sentido do meu sujeito, mas o sujeito permanece sendo o mesmo, certo? Continuando. Então, sujeito, quais vão ser... Aí, eu saber o núcleo do sujeito é essencial para poder classificar. A gente costuma dividir os tipos de sujeitos nas seguintes determinações. Sujeito determinado é quando ele está explícito na oração. Sujeito indeterminado, alguém realizou, mas eu não consigo definir exatamente quem foi. Alguém, quem é exatamente para eu chegar, precisa de muita investigação para eu chegar lá no X da questão. E a oração sem sujeito. Então, esses são os 3 tipos de sujeito. O sujeito determinado, que é o que está explícito, ele tem 3 tipos. O sujeito simples, que tem apenas um núcleo. O sujeito composto, 2 ou mais núcleos. E o sujeito oculto, que apesar de ele não estar explícito, eu chego nele facilmente através do contexto ou do próprio desinência verbal. Eu vou parar agora, porque já vai dar 10 minutinhos, e aí eu inicio a nova explicação a partir dos tipos de sujeito, beleza? Já já eu volto.